do teatro, você está fazendo um retângulo e depois um círculo dentro. Olá, gente, bom dia. Obrigado. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Vou contar algumas histórias aí para vocês. Peguei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. William Shakespeare. 17, 38, 39. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Ah, sim, muito bem. Espero que todos aqui estejam muito confortáveis, todo mundo está bem, está tranquilo. Tomaram uma água antes de chegar, vão precisar ir no banheiro. Quanto mais eu conto história, quanto mais eu faço teatro, mais eu vejo como que esse ofício é difícil. Porque só essas boas-vindas, cara, nós ficamos horas e horas, tipo, muitas horas, fazendo, refazendo, e vendo com uma plateia e vendo com outra plateia para ver o que será que pode atingir melhor, bem entre aspas, essas pessoas, porque em cada processo a gente tem infinitas possibilidades. Então, qual é a melhor opção para esse processo, nesse momento, com essas pessoas? Que negócio difícil. Meu nome é Marco, eu vou estar aqui dirigindo hoje o processo que eu fiz. Me convidam para este projeto, que é uma contação de história do Hamlet. Não sei se vocês estão cientes, já leram, ou gostam de Shakespeare, ou conhecem as peças dele. Mas as peças dele, assim, são peças complexas, muito detalhe, muita informação, são longas, então a gente tem que pegar muita coisa. E este processo vem de uma ideia de conseguir democratizar esta peça, trazer acesso a todas as pessoas. É uma peça que nem todo mundo pega para ler, às vezes as pessoas pegam, é confusa, então normalmente quando se tem algum tipo de assistência para conhecer este tipo de trabalho, fica mais fácil para entregarmos este mundo shakespeariano que é essencial para a construção da história do teatro, fica muito marcado, eles fazem uma estética, um tipo de teatro. E pronto, a proposta era um pouco mais diferente, simplificada. A gente está no início, bem no início do projeto. Vocês podem ver, a gente só fez 3 ensaios, este é o quarto, então vocês vão ver só o início, uma cena muito pequena, está em 6 minutos. Mas eu achei que isso pode ser interessante, de qualquer das formas, a gente comentar. Também trazer esse senso crítico para vocês, porque eu acho que é muito importante o ator também ter este senso de conseguir analisar a cena, para ele ajudar-se também a construir as suas próprias cenas, sabem? Perceber o que pode ser interessante, o que funciona. Tirar aquela lógica do é bom, é mau, é sentir, pensar em algo mais prático. Eu analiso muito o teatro como ciência, uma coisa de estudo, esqueço muito aquela parte que vem depois. Eu acho que emoção, sentimentos, isso são tudo consequências do que a gente constrói com as nossas ações. Portanto, eu vou sempre muito trabalhar nesta lógica principalmente de imagem. A gente vai experimentar aqui um pouco, se vai passar a cena, a gente vai tentar comentar um pouco o que são estas imagens que ficam, estas imagens que nos prendem, o que são as ações que ficam na nossa memória, porque na verdade é isso que nos faz ter atenção. Eu brinco muito que a gente na verdade vende atenção aqui, né? A gente está no palco, dá 10 segundos. A gente tem 10 segundos para contar a história, a pessoa fica presa na gente, só que é isso. Hoje em dia a gente vê que a distração faz parte, né? Do celular, acorda, nos distraímos muito facilmente. Então hoje eu acho que o teatro ainda tem mais esta barreira de chamar, como a gente consegue puxar as pessoas para aqui. Então é um trabalho difícil. Só então o ator está aqui pensando em mil e uma coisas, mas também não pode estar pensando em nada. É uma coisa elaborada, demora. Penso muito que o corpo, a gente na verdade constrói um corpo e a partir daí nós ganhamos a segurança. A partir daí nós conseguimos
nos adequar, adaptar-se para este espaço que, por mais que seja um espaço natural, né, de alguma forma, porque a contação de história é algo do ser humano, desde sempre. A gente batia alguma coisa na parede, esta necessidade de contar histórias é o que acho que nos faz ter, faz o ser humano ter esta coisa única, necessária. Portanto, como é que nós conseguimos elaborar mais isso? Está bem? É muito importante durante o processo a gente conseguir abrir para pessoas de fora do processo assistirem, porque às vezes de tanto a gente ler, estudar sobre o assunto, a gente se fecha em algumas ideias e esquece que as outras pessoas não conhecem tanto quanto a gente daquele assunto, daquela história. Então, eles fazem com que a gente deixe cada vez mais claro tudo que a gente quer fazer, porque às vezes eles não conseguem pescar algumas coisas que a gente está falando, e aí a partir desse toque deles a gente consegue voltar e acertar e ver qual que é a melhor forma de deixar mais clara esse trabalho, ainda mais nesse processo de contação do Hamlet, que foi pensado para chegar em todas as pessoas realmente. E o rei Hamlet levou a vitória. E agora, o filho do rei Fortinbras Júnior, se reúne com assassinos e foras da lei para montar um exército e tomar as terras que foram perdidas por seu pai. Mas existe dentro desta lógica do Hamlet que tu pegas o Hamlet pai. O Hamlet pai, ele é um guerreiro, como tu vês aqui, eles desafiam-se para a guerra e eles vão para a guerra. Então nós sabemos que o Hamlet pai e o Fortinbras pai são grandes guerreiros também, que decidiam lutar tudo. A gente, mais para a frente, vai ter a relação com o Polónio. E a gente tem o filho dele, o Laertes, que também se entra... Agora, é isso, a gente pega Polónio, Hamlet e Fortinbras, e depois pega Fortinbras, Hamlet e Laertes para fazer. O Fortinbras filho, ele é tanto guerreiro como o pai. O Laertes, ele é de alguma forma tão, como é que eu posso dizer, manipulador na questão de... na retórica, na discussão, como o pai. O Hamlet não é um guerreiro como o Hamlet pai. O Hamlet é uma pessoa de estratégia, que pensa em como vai fazer as coisas. E nessa lógica da peça, de todas as personagens serem parecidas com o pai, o Hamlet não é parecido com o pai, mas há outra personagem que também funciona na estratégia, que também luta com o pensamento, que é o Cláudio. E aqui eu acho que a gente abre a possibilidade de uma lente de um dos conflitos do Hamlet ser esse, que é: eu sou mais parecido com o meu tio do que com o meu pai. O meu tio, que agora está com a minha mãe, só que a peça nunca nos deixa clara há quanto tempo eles estão juntos. A possibilidade de que talvez o Cláudio seja o pai do Hamlet também é possível. E aí tu entras abres a possibilidade de ter um novo conflito com esta personagem, porque ela não só está olhando para o Cláudio como usurpador, mas também está olhando para ele como possível traidor, tipo, dentro da família, tipo, há anos, há tempos e tempos e tempos. Então, se calhar, aí está uma lente que a gente pode trabalhar também para uma possível forma de contar a história, uma possível forma de aproximar as pessoas em relação a estas personagens. O príncipe Hamlet começa a questionar este amor entre Gertrudes e Cláudio. Há quanto tempo estes dois estão juntos? Quando foi que esse amor despertou? Será que o rei Hamlet só usava uma coroa ou também tinha outra? Só que com 2 chifres bem grandes. Eu olho muito para a Dinamarca e eu olho para a Dinamarca muito como um mundo. E eu penso na Dinamarca como um mundo e eu penso muito que o Hamlet, ele vem aqui salvar a Dinamarca, mas o que eu penso que é a motivação dele é quase como o Hamlet quer salvar o mundo, e essa é a missão dele. A missão dele é salvar o mundo, é acabar com a corrupção, acabar com o que ele diz que fede e restaurar a ordem. E ele identifica que não, esta é a minha ordem, eu acho que a ordem é assim, as coisas têm que ser feitas
desta maneira. Isto porquê? Porque nós olhamos para o texto e é muito mais fácil a gente cair na lógica de ele está triste porque ele não herdou o reino que ele deveria herdar, né? É muito mais lógico, é lógico a gente ir para ele, é lógico ser o tio só querer o poder para ele, mas as respostas aqui elas não são muito lógicas, né? Tipo, para além da vingança, que é o que o Hamlet está procurando mesmo, é uma vingança, mas ele opta outras estratégias, tipo, ele usa uma estratégia que é a estratégia mais foda que uma personagem usa nas peças, para mim, que é ele faz um espetáculo. Ele usa o teatro como ferramenta para conseguir atingir uma reação que ele queira. Então isto tudo já nos sei lá, começa-nos a aproximar-nos desta história, não só com a lente de que estou no reino da Dinamarca, estou lidando com a corte, e sim como a condição humana. Porque a questão é, porquê que este texto passam-se 500 anos assim e tu ainda estás a lê-lo? Estás aqui a querer lê-lo, tipo, porquê que tu ainda te identificas com o Hamlet? Todo mundo lê o Hamlet e todo mundo se identifica com o Hamlet no final do dia. Então, há aqui uma coisa que é uma condição humana, muito mais para além de tempo, para além de época, é condição humana. E se calhar esse é o interessante do Shakespeare. Essas personagens humanas que nós olhamos e percebes que as angústias delas, elas vivem nos nossos seres. E se calhar isso são os autores modernistas que nós ainda nos identificamos, que atravessam os tempos. Mas a pergunta é, se o rei morreu, quem vai assumir o trono? Sala do trono, Elsinore. É a coroação do novo rei da Dinamarca e ele está prestes a falecer. Sala do trono, Elsinore. É a coroação do novo rei da Dinamarca e ele está prestes a fazer um discurso numa reunião da corte. Entra Cláudia. Embora a dor da morte do rei Hamlet ainda esteja fresca na nossa cabeça e corações, precisamos ter forças em honra à sua memória e não podemos nos distrair, pois a guerra nos chama. Para isso, junto à minha antiga irmã e agora rainha, tomaremos muito cuidado com esta situação. Antiga irmã. Como sabem, o jovem Fortinbras quer se aproveitar deste momento frágil do reino para conquistar o que seu pai perdeu por lei para meu falecido irmão, o rei Hamlet. Irmão falecido. Para resolver esta questão, mandarei uma carta ao rei da Noruega, o tio do jovem Fortinbras, que infelizmente não está a par das rebeldias do sobrinho. Calma aí, pera. Agora ficou um pouco confuso. Ator pega o quadro. Então este é o pai deste, que é sobrinho deste, que agora é casado com esta, que é mãe deste, e este é sobrinho deste, que é irmão deste. Ok. E agora, Laerte, soube que tens um pedido ao rei. Que desejas? Laerte? Sim, o rival de Hamlet. Ele quer retornar à França. E seu pai aprova isso? Sim, o pai dele aprova isso. O pai de Laerte é o conselheiro do rei, Polônio, aclamado pelos sábios conselhos. E agora, Hamlet, meu sobrinho e meu filho? Agora ficou estranho. Cláudio, vai lá pra dentro. Quando eu precisar de você, eu te chamo. Mas então, o que vocês acharam desse novo rei, cheio de boas promessas e um ótimo discurso para nos encantar? Parece até alguns certos políticos que eu conheço. Mas aí vem o melancólico Hamlet. Mas quem não seria? Perdeu o pai e não virou rei? A mãe está agora casada com o tio e esse mesmo tio roubou o seu trono. Eu estou puto. E para piorar a situação, a sua mãe, a rainha Gertrudes, apoia o novo rei e pede para ele ficar. E para piorar esta situação, a sua mãe, a rainha Gertrudes, apoia o novo rei e pede para ele ficar na Dinamarca e não retornar a Wittenberg e continuar os seus estudos.
A minha mãe não me deixa fazer nada e ainda justifica toda a minha dor na morte do meu pai. Claro, ele morreu não faz 2 meses e ela se casou com este suposto rei não faz muito tempo. A carne assada do velório foi servida já fria nas mesas nupciais. Teria preferido encontrar lá no céu o meu pior inimigo que ter visto este dia. O meu pai é um grande guerreiro, é um guerreiro bravo e destemido, um homem de verdade. Mas eu não sou nada parecido. Sou cauteloso e estratégico. Parece alguém. Príncipe Hamlet, os soldados e Horácio avistaram um espectro durante a madrugada com a imagem do seu pai. Eles querem encontrar você na torre do castelo esta noite para tentarem resolver isso juntos. Hamlet sabe. Então, eu quase sinto esta sensação com o espectro de que parece que ele reclama que ele foi dormir, que ele foi para o outro mundo e ele não teve nada, quase como se ele ficasse preso no purgatório, sabes? Um pouco alto da barca do inferno, que eles estão lá no purgatório ainda, não estão no céu, não estão no inferno. E quase como se este espectro ele tiver a única possibilidade dele encontrar a paz, o descanso, seria com um ato de vingança com alguém. Ele, imagina, dentro deste ódio, este ódio humano que está se gerando, o rei, ele não cai na mesma dor que o Hamlet. O Hamlet começa e a primeira pessoa que ele critica é a mãe. A mãe é que fez aquilo, a mãe que faz aquilo. E agora o fantasma está a dizer, não fazes nada por tua mãe. Mas ele também nunca diz, mata o teu tio. Ele só diz, vingança. Como tu vais fazer a vingança? Então parece que ele necessita de alguma coisa no mundo físico para encontrar a sua paz lá na frente. E aí ele vai poder ter todo este descanso. Talvez seja isso, talvez ele realmente só seja o fantasma do pai. Cara, vinga, honra o teu pai. Mas aqui, honestamente, não sei se a minha visão é, não sei se de alguma forma ele não ia, se fosse mesmo fantasma, eu acho que ele ia ter mais certeza, mais pontaria nisso, sabes, como neste discurso. O discurso dele me dá dúvidas quando eu vejo, e eu sinto talvez essas dúvidas do Hamlet. Então é verdade, o espectro tem a imagem de meu pai. Não sei se devo acreditar nesta figura. Vai que é o próprio Demo tentando me enganar? Tô vendo que ele está me acenando, me chamando para o próximo beijo. E lá foi então Hamlet com Horácio e os soldados. Mas um pouco antes deste encontro, os outros 4 do castelo... Nossa mãe! Mas um pouco antes deste encontro, em outro quarto do castelo, a querida Ofélia se despedindo de seu irmão Laerte. Pega o quadro. Ofélia, irmã de Laerte, é a filha de Polônio. Ela é um passarinho dentro da gaiola e super vigiada por sua irmã e também por seu pai. Soube destes encontros entre você e o príncipe Hamlet e confesso que não gosto nada disso. Ainda mais agora que não estarei por perto para vos viajar. Tenho cuidado com ele. Só isso? Sim. E não esqueças de escrever ao teu irmão, que era o melhor para ti. Tchau! Laerte sai. Que querido com a irmã. Não se engane. Quem criou estes dois foi Polónio, conselheiro do rei, sempre com os melhores conselhos, mas sempre para o benefício próprio. Gosta de controlar a sua família para segurar o filho na ordem. Gosta de controlar a sua família. Para segurar o filho na ordem tem os conselhos mais sábios do mundo. Dá ouvidos e a poucos a tua voz. Toma a opinião de todos, mas reserva a tua. Não peças emprestado e também não emprestes, pois quem empresta perde o amigo e o dinheiro. Por fim, seja fiel a ti mesmo e assim como a noite segue o dia, não serás desleal a nenhum homem. Você é conselheiro ou líder religioso? Mas o que Laertes e Ofélia falavam? Estou a ver também que gosta de uma fofoca. Laerte pedia para Ofélia ter cuidado com o príncipe Hamlet. Entendi. Tenho que me apropriar melhor desta relação entre os dois.
Um amor tão jovem, cheio de falsos afetos. Preciso ver Ofélia urgentemente. Vou-lhe ordenar para não ver mais Hamlet. Eu obedecerei, meu senhor. Voltando ao nosso Hamlet, na torre do castelo, à meia-noite, enquanto estavam eles, Hamlet, Horácio e o soldado Marcelo. Aponta para o espectro. Hamlet entra. Aquele espectro tem a imagem do meu pai. Não sei se devo acreditar nesta figura. Ele está-me acenando. Me chama para próximo dele. Não me querem deixar entrar, mas o destino me chama. Tem algo de podre no reino da Dinamarca. Hamlet segue o espectro pelos corredores frios do castelo até uma sala. Algum símbolo do espectro? Eu sou o espírito de teu pai e não tenho muito tempo para falar, pois quando amanhecer, voltarei para o lugar de onde vim. Hamlet, escute com atenção. Disseram que a minha morte foi atirar uma cesta depois do almoço picado por uma cobra. Mas a verdade é que fui assassinado com o veneno de outro ser. Se alguma vez amaste teu querido pai, vingue esse assassino vil e antinatural. Vingança? Dá-me o nome do assassino. Foi o atual rei, que se diz agora teu tio e pai, Cláudio. Maldito. O Hamlet desperta o desejo de vingança e jura ao espectro que irá vingá-lo e trazer a honra de volta ao seu pai. Eu disse, são histórias cobertas de sangue. Hamlet faz então. Hamlet faz Horácio e o soldado Marcelo jurarem que nada viram naquela noite e que não estranham o seu novo comportamento. Hamlet planeja como irá derrubar o tio. E o seu plano começa em fazer-se de louco para todos do reino e ninguém desconfiar das suas verdadeiras intenções. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Todos aí confortáveis, todo mundo com barba, todo mundo com banheiro. Antes de começar a contar essa história que eu já contei há séculos, eu quero falar para vocês sobre um certo escritor inglês. Um pouco famoso que eu acho que as 47 pessoas que estão aqui já ouviram falar pelo menos uma vez. Preciso falar para vocês sobre um famoso escritor inglês que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. Ele é muito conhecido por suas longas histórias, com heróis, nem tão heróicos assim, e com finais repletos de sangue, com diálogos pouco complexos e fáceis de interpretar. Ou até mesmo de declamar, como a maior parte das pessoas gosta. Ser ou não ser? Eis a questão. Ou Romeu, meu Romeu. Já sabem de que eu tô falando. Meu Romeu. Já sabem de quem eu tô falando. E até de declamar como a maioria das pessoas faz. Ser ou não ser? Eis a questão. Ou Romeu. Agora eu acho que vocês já sabem. Ele mesmo, William Shakespeare, o cara da literatura inglesa. Ele escreveu 154 sonetos, 4 poemas, sendo 2 narrativos e 38 peças, fora todo o material que foi perdido. E eu não posso esquecer de dizer para vocês que ele também foi um dos caras que mais contribuiu com a criação de palavras na língua inglesa. Cerca de 1.400
Eu aqui podia ter ficado muito mais organizado. Mas essa parte me faltou depois, eu senti essa coisa do 1.000%, aterrou, subiu. Eu acho que é um pouco. Vocês são muito legais as primeiras vezes. Eu acho que a gente tá deixando um pouquinho disso nessa hora, né? Porque ele tirou o prêmio de subir meio que. Cara, é foda. Sem precisar falar nada ou fazer algum gesto, mas. Não, e é muito legal porque antes disso são muitas informações, né? Tantos números, não sei o que, não sei o que. Aí fica aquele silêncio assim. Aí aterrou, quando sobe, subiu, aquele rosto aqui. Aí é o que ela tá falando, nas primeiras vezes você fez, e aí agora no final ficou um pouco... Isso, eu senti falta. Interessante isso. Isso foi uma das questões que nós começamos a comentar muito com esse narrador. Nós fomos primeiros, como ele vai estar sempre colando com outros personagens, acaba-se que necessita-se de uma personalidade para este narrador. E é interessante também começar a trazer, olha, eu estou a sentir algo mais bufão aqui, porque é realmente esse lugar que nós queremos encontrar. Estava comentando isso com o Felipe. Quem é este narrador? Até porque ele sabe a história, ele participa da história, mas ele também meio que julga um pouco a história, ele comenta. Então não dá para ele simplesmente ser só estou dizendo umas coisas. Ele inevitavelmente tem uma personalidade mesmo. E que bom que nós estamos a começar aqui a chegar nisso para mais para a frente nós construirmos essa personalidade do narrador. Acho que realmente o vai ser acho que está marcando a mais forte aqui. Acho que o Filipe também está nos trazendo muito mais esses elementos para jogar, que é muito interessante. Eu acho que é esta sensação de... Porque, pensar, Hamlet tem um monte por aí, mas o que é que faz pensar que o meu Hamlet é o meu Hamlet? E às vezes ao início é uma pergunta difícil, porque aí a gente quer começar a elaborar muito, mas talvez essas pequenas coisas mais sutis de cada uma acrescentar, faz este Hamlet é único. Gosto de pensar muito nisso. Às vezes nós não pensamos que é único, nós estamos a fazer, mas é isso. As personagens que eu vou fazer são únicas porque são eu que estou fazendo. As personagens que o Filipe fazer são únicas porque é o Filipe que está fazendo. E assim diante com todo mundo. Então, que bom que estamos conseguindo trazer esta dúvida. Eu gosto de pensar que ensaios estão muito legais para isso, para ajudar as dúvidas, para nós conseguimos descobrir como responder. Porque se nós não conseguimos responder nada, depois é aquela coisa, vamos convidar pessoas para assistirem que também vão ter dúvidas que também sabemos responder. E aí é complicado. Aí vai também com a gente está fazendo está roubando um pouco a lógica de como usar deste lugar. O homem que morreu no dia em que nasceu. Obviamente não morreu exatamente no mesmo dia em que nasceu, mas alguns anos depois. Shakespeare que nasceu em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616. Então eu quero desconstruir um pouco para vocês a história do Hamlet, já que é uma história de 4 horas e dificilmente alguém vai parar, tanto no teatro quanto na rua, para escutar uma história tão longa. Eu já venho dizer que meu nome aqui é Felipe Batista e também não quero que vocês achem que esse é o melhor espetáculo da vida de vocês, porque aqui eu, humilde artista saltimbanco, contando a história do maior dramaturgo do mundo, e talvez sendo a sua maior história. Para quem não sabe, Hamlet era o filho de William Shakespeare. Então eu parei para analisar. O cara teve um filho chamado Hamlet, que morreu quando criança, e fez uma peça chamada Hamlet, que pode ser talvez a sua maior obra. Tenho certeza que ele depositou nessa história toda a energia que ele tinha na sua vida. Do teatro, você está fazendo um retângulo e depois um círculo dentro.